Pronto. Bom, vamos à atividade, vamos à revisão da aula para que vocês façam uma boa prova, para que vocês tenham aí a liberdade. Hoje vocês sabem que é só a revisão, então não vai ter tarefa, vai ter trabalho, não vai ter tarefa depois, mas eu falo sempre, não deixa acumular, não deixa passar nada. Então, faz as coisas, termina logo e encerra tudo. Para quem já adiantou, ótimo. Quem não adiantou já deu uma atrasada, né? Então, essa semana é a semana de correr e colocar tudo em dia. Bom, há um mês atrás nós começamos essa unidade que fomos falando sobre o Peru, e a pessoa que foi visitar o Peru, Machu Picchu, as Incas. E aqui, falando dessa leitura e interpretação, nós encontramos lá o pretérito indefinido. E o pretérito indefinido, ele tem alguns verbos irregulares, mas aí tem a regularidade dele, que é aqui, com as três formas, como sempre, com o verbo are, ir. Então, se você vê que todo verbo are, ele vai ter que seguir a essa regra. Por exemplo, aqui tem o verbo cenar, ou amar, ou pelear, besar, caminhar, todo com ar. Então, por exemplo, yo caminé, tu caminaste, ele caminhou. Nós outros caminhamos, vós outros caminasteis, eles caminaram. Ou, como está o cenar aqui, yo cené, tu cenaste, ele cenou. Nós outros cenamos, vós outros cenaste, eles cenaram. Então, todo verbo na conjugação are tem essa terminação. Os outros agora com er e com i são exatamente iguais. Então aqui, ó, vocês vão lembrar de um, porque os dois são iguais. Então vamos pegar o verbo beber. Eu bebi, tu bebiste, ele bebió. Nós outros bebimos, vós outros bebistes, eles bebiram. Ao escrever, eu escrevi, tu escreviste, ele escrevió. Nós outros escrevimos, vós outros escrevistes, eles escreveram. Se fosse o verbo, sei lá, correr, eu corri, tu corriste, ele correu. Nós outros corrimos, vós outros corristes, eles correram. Se fosse o verbo viver, eu vivi, tu viviste, ele vivió. Nós outros vivimos, vós outros vivisteis, eles viveram. Então, todo verbo regular vai seguir essa regra. E acabou. Seguiu, sem erro, tranquilo. Esses são os regulares. Porque os irregulares já estão aqui. Os irregulares já estão separados aqui e cada um já conjugado. Então não tem nem, é só estudar os irregulares. Então aqui, ó, o verbo estar. Estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estuvistes, estuvieram. A ser. Hice, hiciste, hizo, hicimos, hicistes, hicieram. Pude, pudiste, pudo, pudimos, pudistes, pudieram. Tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvistes, tuvieram. Ir ou ser, fui, fuiste, fue, fuimos, fuistes, fueram. Oí, oíste, oyó, oímos, oístes, oyeram. Anduve, anduviste, anduvo, anduvimos, anduvistes, anduvieram. E poner, puse, pusiste, puso, pusimos, pusistes, pusieram. Então, esses são os irregulares que já estão conjugados ali. Aí, agora, eu tenho alguns que são um pouco mais irregulares, só que ele fica pelo meio da frase perdido. Então, primeiro aqui, ó, irregularidade vocálica. Por exemplo, o verbo pedir. Então, ele vai normal, ó, pedi, pediste, pedimos, pedis, pediram. Se você olhar na terceira pessoa, não é pedir, é pedir. Então, a irregularidade está aqui, ó, nesse meio. Então, ó, pedi, pediste, pediu, pedimos, pedistes, pediram. Então, só isso aqui que é o regular. Tá vendo? Ou dormir. Dormir, dormi, dormiste, dormiu, dormimos, dormistes, dormiram. Então, só essa aqui, ó, que tem que tomar cuidado, esses dois verbos com essa irregularidade. Pulando para o próximo, tem mais uns que tem que tomar cuidado com também dessa forma. E tá aqui, ó, o verbo ir pro i, o y pro e. Só também no mesma pessoa. Sempre é a mesma pessoa que vai ser irregular. Então, ó, construir, construíste, construiu, construímos, construístes, construíram.
E aqui, esse aqui tem o ieran junto aqui. Cuidado, tá? Construyeran. Pronto. Aí o outro, ó, cair. Caí, caíste, caiu. Caímos, caístes, cayeran. Dije, dijiste, dijo. Dijistes, dijeran. Ok? Então, essa é tem que tomar cuidado com esse. E aqui o igual ao português, como eu disse, cacocu ou quequi. Então, é igual ao português a regra. Aparque, aparcaste, aparcu, aparcamos. Então, tem que tomar cuidado com o primeiro. Porque quequi é com que-u-e, ou que-u-i. Igual ao português. E o cacocu não tem que-u-a, que-u-e. Então, esse é parecido. Então, ó, apaguei, apagaste, apagou, apagamos, apagaste, apagaram. Certo? Então, isso foi o aqui, voltando. Esse aqui, irregular. Esse irregular. Esse, ops, foi demais. Esse irregular aqui embaixo e esse aqui, todos formam o pretérito indefinido. Além de toda a regularidade que está aqui. Então, a primeira regra da gramática que vocês viram foram os verbos pretérito indefinido. Aí vocês fizeram um monte de trabalho, fizeram um monte de tarefa, praticaram de monte. Aí, depois que nós praticamos o pretérito indefinido, vocês viram logo à frente o pretérito perfeito. Está aqui o nome dele, ó, na página 67, mas ele está conjugado na 68. E aí, para vocês lembrarem, a única conjugação que tem é o verbo haber aqui. Então, ó, Yoe, tu has, ele há. Nós outros hemos, vós outros sabeis, eles han. Essa é a conjugação, porque na frente tem o ado e o ido para todo mundo. Né? Então, Yoe, caminado, tu has hablado, ele ha besado, nós outros hemos vivido, vós outros habéis comido, eles han trabalhado. Então, o verbo e, as, a, hemos, habéis, han, conjugado, e todo o outro no particípio, que é o ado e o ido. Só lembrando que tem alguns verbos, é igual ao português, que não tem ado e ido. Por exemplo, abrir, não tem abrido, tem abierto. Cobrir, também é igual. Cobrir não tem cobrido, é cubierto. Ou o verbo fazer, por exemplo, hacer, não tem hacido, sim tem hecho. E todos que vocês precisam, irregulares, estão aqui em cima, ó. Estão aqui no quadrinho. Então, por exemplo, yo he abierto, tu has cubierto, ele has dicho, nosotros hemos escrito, vosotros habéis hecho, a ellos han puesto, mi bicicleta ha roto, ella ha visto. Então, quando o verbo não tem aduído, ele tem esse aqui. Então, ou é esse irregular ou é o aduído. E isso é chamado de pretérito perfeito. Lembre-se que o pretérito perfeito precisa de dois verbos. O verbo haber, conjugado, cada um com a sua pessoa, e o aduído. O aduído é necessário. É igual pensa em português. Eu tenho comido, eu tenho feito, eu tenho andado, eu tenho jogado, eu tenho estudado. Elas têm corrido. É isso. É exatamente esse o verbo. Pretérito perfeito. E aí também vocês praticaram isso de monte, né? E aí fizeram atividades e tudo mais, e me mandaram. E aí nós caímos para a outra unidade, que é a unidade 8, a última unidade do livro. E aí nessa unidade vocês também fizeram lá todas as conjugações e toda a leitura e interpretação. E aí caiu aqui, pretérito imperfeito. Ó, cuidado. Voltando aqui atrás. Pretérito perfeito. Então, você tem três pretéritos aqui, ó. Primeiro, voltando. Pretérito indefinido, foi o primeiro. Pretérito perfeito, foi o segundo. E agora você cai no pretérito imperfeito, que é o terceiro, na unidade 8, ó. Pretérito imperfeito.
Então, já são 3 pretéritos aí para você fazer a prova. E o pretérito imperfeito, ele é parecido com o português, como eu disse, é o nosso verbo ava. Amava, cantava, pulava. Só que espanhol é aba. Então, aqui, ó. Yo cenaba, tu cenabas, ele cenaba. Nós outros cenábamos, vós outros cenabais, eles cenaban. Se fosse o verbo, sei lá, hablar. Hablaba, hablabas, hablaba. Hablábamos, hablabais, hablaban. Se fosse caminhar. Caminaba, caminabas, caminaba. Caminávamos, caminabais, caminaban. Então, irregular, segue ali. O regular, desculpe, regular com a conjugação ar, segue ali. O er e o ir também são iguais. O bom é que quando repete. Então, é o ia, é igual ao português. Comia, bebia, dizia. Aqui também, ó. Bebia, eu bebia, tu bebias, ele bebia. Nós outros bebíamos, vós outros bebiais, eles bebiam. Ou se fosse o comer, eu comia, tu comias, ele comia. Nós outros comíamos, vós outros comiais, eles comiam. Então é exatamente igual ao português. Vivir, vivia, vivias, vivia. Vivíamos, vivias e viviam. Então todos os verbos regulares encaixam aqui. Porque os irregulares eu só tenho 2 aqui. Só esses 2 que são os irregulares, que é o ser e o ir. E o ser é igual ao português, ó. Eu era, tu eras, ele era. Nós outros éramos, vós outros erais, eles eram. Ou o ir. Eu iba, tu ibas, ele iba. Nós outros íbamos, vós outros ibais, eles ibam. Então, ó, era, iba, ser e ir. Ser, ir, ser, ir. Isso é o pretérito imperfeito. Então, vocês viram pretérito indefinido, pretérito perfeito, pretérito agora imperfeito. E aí vocês viram os advérbios. Né? Vocês praticaram um monte dele também. Aí, os advérbios... Não, nós não vimos advérbios, desculpa. Nós vimos aqui, ó, o pretérito plusquamperfecta, porque aí é o último pretérito que tem. É o plusquamperfecto. E assim como o perfeito lá atrás, ele é conjugado por 2 verbos, o verbo haber mais o aduído. A mesma regra do aduído lá atrás. Então, ó, eu havia comido, tu havias cantado, ele havia trabalhado, nosotros habíamos hablado, vosotros habíais não ser besado, eles haviam escrito. Então, tá vendo? A mesma regra lá de trás do i, do ado ou irregular, cabe aqui. E o verbo, como mudou lá, que lá é o presente, lá é o pretérito perfeito, aqui é o plusquamperfeito. Então, habia, habias, habia. Habíamos, habias e habia, né? O verbo haber conjugado. Esse tem que lembrar. Então, essas coisas tem que lembrar. Vocês viram que vocês fizeram todos os verbos no pretérito. Toda a prova está girando em torno de pretérito. Então, ó, rapidinho, voltando aqui atrás. Começamos aqui com o pretérito indefinido, página 66. Aí nós fomos para o pretérito, aqui, ó, 68, pretérito perfeito. Primeiro o indefinido, agora o perfeito. Na página 68. Aí vocês pulam para outra unidade. E aí nós chegamos ao pretérito imperfeito, página 75. E aí nós partimos aqui para o pretérito plusquamperfecto, na página 77. Toda a prova gira em torno dos pretéritos. Ok? Isso é hoje? Hoje não, né? Eu não sei que dia é a prova de vocês, mas essa é a matéria que vai cair na prova de vocês. Vocês devem dominar os pretéritos. Claro que estudem, façam para lembrar, porque são muitas conjugações. E, principalmente, para vocês não confundirem o nome, porque na prova não tem exemplo. Tem lá, por exemplo, conjugue o verbo comer no pretérito indefinido. Só está isso. E aí você vai ter que lembrar qual é o pretérito indefinido para saber qual deles conjugar.
Aí, no caso, por exemplo, o verbo hablar no indefinido. Eu hablé, tu hablaste, ele hablou. Nós outros hablemos, os outros hablaste, eles hablaram. Pretérito indefinido. Tá vendo? Então, você tem que se ligar para saber o que é o pretérito indefinido. Aí, se fosse o pretérito imperfeito, aí você tinha que saber lá que é o e hablado, has hablado, a hablado, hablemos hablado, habéis hablado, ele hablado, hablado. Depois, chega aqui ao imperfeito, o perfeito, que é o imperfeito mesmo. O verbo hablar. Hablaba, hablabas, hablaba. Hablávamos, hablabas, hablaba. E se fosse o pluscuamperfeito, había hablado, habias hablado, habias hablado, havia hablado, hablado, hablado. Pense assim. O pluscuamperfeito e o perfeito são com dois verbos. Deixa eu colocar aqui em algum lugar. Deixa eu ver se tem aqui. Nesse treco aqui. Pretérito perfeito. E o... Opa, que pretérito é esse? Preteriote. Pretérito. E aqui embaixo, perfeito e o pluscuamperfeito. Os dois são com dois verbos. Porque isso é por isso que é chamado de perfeito ou pluscuamperfeito. Um vai ser he hablado e o outro había hablado. E o e, tu, has, ele, há, nós, outros remos, vós, sabeis, eles han. É o perfeito. Pluscuamperfeito. Habia, habias, habia, habias, habíamos. E todos com habia comido, habia amado, habia andado, habia furado. Ou e comido, as amado, es pulado, es cantado, hemos. Esses são os dois. E aí, quando você vê o indefinido e o imperfeito, o indefinido é, por exemplo, o verbo comer. E eu comi, tu comiste, ele comeu. Nós todos comimos, os outros comimos, eles comeram. Esse é o imperfeito. Esse é o pretérito indefinido. O imperfeito, comia, comias, comia. Comíamos, comias, comiam. Pronto. Quando você domina o nome ao objeto, a coisa, a conjugação, você resolve o seu problema. Beleza? Então, estudem os pretéritos, façam uma boa prova. Deixa eu descompartilhar aqui. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta para que se faça? Não. Bom, não tendo dúvida, eu desejo a vocês uma boa prova. Tenham boa sorte. Façam a prova.